Já estamos de volta. Adalberto Melo tá chegando com a resenha do Tá Na Hora. Oi, Adalberto, boa noite para você. Boa noite para você, Olavo, para aqueles que nos assistem pela TV, pela internet também, pessoal acompanhando a gente no Instagram, no YouTube e também no rádio, porque esse é o primeiro programa multiplataformas do nosso estado, o nosso Tá Na Hora Maranhão. É hora da nossa resenha política, a maior rede de comunicação do estado já está formada desde as 7 horas da noite, com a transmissão do comecinho ainda do nosso Tá Na Hora, dessa segunda parte do Tá Na Hora às 7, e agora com a gente aqui, comigo, John Coutrin, Ricardo Marques, e os principais assuntos, minha gente, da política, claro, bastidores fervendo, e esses dois aqui, claro, acompanhando tudo e trazendo para você. Começar com o John Coutrin, boa noite para você, John. O Valdênio Caminha está buscando o Supremo Tribunal Federal para que o Moraes reformule a decisão que o afastou da Procuradoria-Geral do Estado. John, boa noite. Boa noite, Adalberto, Ricardo, boa noite a todos. É isso, Adalberto, ele pediu aí que o Alexandre de Moraes reformule, né, aquela decisão que o afastou da Procuradoria-Geral do Estado, da PGE. Esse pedido foi feito, Alexandre de Moraes, ele alega, Ricardo Adalberto, que cumpriu a decisão. Qual era a decisão? A decisão de o Alexandre de Moraes pediu aí para que fosse afastado alguns servidores, alguns parentes do governador. Vocês lembram do Gilberto Liz do Porto, do Ítalo Augusto, adjunto da Cinfra. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que essa decisão não foi cumprida por inteiro, que houve um retardamento, não é, por parte ali, em que, primeiro, demoraram a ser exonerados e, segundo, continuaram recebendo salários. Isso no entendimento do ministro Alexandre de Moraes. O Valdênio contrapõe essa alegação, dizendo que sim, que foi cumprido, que foram exonerados os servidores e que não houve esses pagamentos, né? Por isso ele pede essa reformulação desta decisão ao Alexandre de Moraes. Hoje nós já temos, Adalberto e Ricardo, um novo procurador, não é? O Denilson Almeida, que era adjunto do Valdênio, e hoje ele já ocupa essa função. Eu entendo nesse momento que é pouco provável que haja essa reformulação, né, dessa decisão do Alexandre de Moraes. Eu entendo aí que, nesse momento, né, é pouco provável que o Alexandre de Moraes decida a favor. Pode ser até mais na frente. A gente tem visto aí decisões desfavoráveis por parte do Alexandre de Moraes em relação ao governo. Ainda mais que recentemente o próprio governo do Maranhão, o governador Carlos Brandão, foi ao STF dizer que o ministro Flávio Dino também estava sendo parcial nas suas decisões. É aquele caso envolvendo o Tribunal de Contas do Estado, as vagas, não era o Tribunal de Contas do Estado, e não demorou muito ver essa decisão do Alexandre de Moraes ali contra o Valdênio, o afastando. Eu entendo que nesse momento acho pouco provável que ele consiga essa vitória junto ao STF, junto ao Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar aqui o desenrolar dos fatos, trazer para você informações. Aliás, é um pedido que chega lá no Supremo no momento em que a coisa... assim, você imagina como que está a situação lá em Brasília, em especial no Supremo Tribunal Federal, principalmente depois aí dessa situação relacionada à própria situação dos ministros, né, do ministro Alexandre de Moraes em relação à viagem, por exemplo, para os Estados Unidos, né, para outros países também, as decisões relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, realmente a sensação que dá é de que existem, no mínimo, aí outras prioridades lá no Supremo nesse momento, né, Ricardo? Boa noite para você. Boa noite, Adalberto, John, Olavo, boa noite a todos. Pois é, essas prioridades, né, elas acabam influindo diretamente aqui no Maranhão. O Maranhão tem ações lá que foram impetradas, ações importantes que têm gerado impacto no andamento, bom andamento do Estado do Maranhão, né? Ações, por exemplo, a eleição da presidência da Assembleia Legislativa ainda hoje está lá empancada. A escolha do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado ainda hoje está lá também parada. E isso é ruim, né? É ruim quando você politiza demais, quando você pega a política e joga toda dentro da justiça. Com essa agenda sobrecarregada que o Supremo tem, ainda mais agora com essa coisa de tarifaço, com essa coisa aí do julgamento do Bolsonaro que se aproxima, né? Com essas revelações que vieram à tona hoje,
por conta de celulares que foram apreendidos, inclusive de um pastor de uma das maiores denominações evangélicas do país, né, que é o Silas Malafaia. Tudo isso gera meio que uma convulsão política no país, e isso afeta diretamente o judiciário, que é, sim, contaminado pela política. Hoje, o Poder Judiciário brasileiro ele está extremamente contaminado pela política partidária. Isso não é bom para o Estado democrático de direito. Você ligado, o nosso Tá Na Hora Maranhão, são 19 horas mais 26 minutos e muita gente já mandando mensagem para o 2106-9403. A sua participação é fundamental. Boa noite, pessoal, acompanhando aqui a programação no interior do estado. Antônio e Tônia acompanhando a nossa programação. Pipoca da Madre Deus, Careca Coelho do Piancó, acompanhando. O Valdomiro, na cidade de Turilândia, está ligado com a gente também aqui no nosso Tá Na Hora Maranhão. Pessoal mandando mensagem aqui para nós do Maranhão inteiro. Imperatriz, acompanhando vocês aqui, Francisco de Imperatriz, ligado também no nosso Tá Na Hora. Vamos em frente aqui com os bastidores da política na sua resenha no Tá Na Hora Maranhão. E agora a gente vai falar sobre o deputado federal Duarte Júnior, é um dos integrantes da comissão parlamentar comissão mista, né? A CPMI, que vai apurar a fraude no INSS, um esquema de descontos indevidos de aposentados que foram direcionados para associações e que deixaram os idosos aí, claro, do país inteiro muito preocupados. Além dele, a senadora Elisiane Gama também faz parte dessa comissão, são os dois maranhenses que estão nesta comissão. A gente vai ouvir um trechinho do deputado Duarte Júnior falando do objetivo dessa comissão parlamentar. Vamos conferir. A CPMI não é para defender governo ou defender oposição. Nós estamos aqui para defender as pessoas, defender aqueles consumidores, aposentados, pensionistas que foram lesados. Eu não sou advogado do Lula, nem sou advogado do Bolsonaro. Eu sou advogado daqueles que mais precisam. Eu sou advogado dos pensionistas, dos aposentados. Eu sou advogado daqueles que têm benefícios cortados injustamente. Quantas mães atípicas hoje não sabem como comprar um medicamento para os seus filhos? Olha o que está sendo feito com o BPC. Esse recurso que está sendo devolvido, será que está sendo devolvido? Comissão que tem um trabalho importante, a gente vai ver aí se essa investigação, como é que vai acontecer essa investigação lá no Congresso Nacional, em que pese a gente tem aí um histórico ainda de comissões que deixaram a desejar, né? Alguns trabalhos que foram interrompidos e a expectativa não foi aquela que foi gerada quando do início da instalação da comissão. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Brasília, John, durante um tempo, acompanhando esse trabalho das comissões. Foi naquele período em que a Dilma foi impeachmentada, inclusive. Eu morava lá e acompanhava de perto. E assim, principalmente no começo dos trabalhos, né, a imprensa inteira lá acompanhando e tudo, mas aí você vai chegando do meio para o fim, o esvaziamento da cobertura, da própria investigação, alguns limites que são impostos, esses limites acabam atrapalhando também o transcorrer do trabalho. O tempo necessário para fazer as investigações nem sempre é o mesmo. Então, em geral, John, essas comissões elas têm muito mais um impacto midiático, algumas vezes político, mas de fato não conseguem chegar às conclusões em relação àquilo a que se propõe, a essa dificuldade, né? A esse desafio a ser vencido, por exemplo, por essa comissão, inclusive, né, John? Boa noite. É isso, Adalberto. A gente, por exemplo, vê uma CPI recente que foi do Jorge Jazar, não é? Foi totalmente esvaziado, vocês viram isso, não é? Inclusive por membros ali do próprio Senado, que eram senadores ligados aí, que tinham lobby com as pessoas ligadas a Jorge Jazar. Foi esvaziada. Ver aquela coisa midiática, levar influenciadores, tudo isso, mas não teve resultado prático nenhum. Nessa agora, Adalberto, o que acontece? O governo sofreu uma derrota, porque eles tinham um nome ali, o Omar Aziz, para ser indicado, que é da base do governo Lula, mas de última hora os governistas, a base do Lula cochilou e indicaram um membro da oposição. Foi eleito um membro da oposição, Carlos Viana, ali, que é ligado à oposição, e ele vai comandar agora essa CPMI, inclusive com um relator indicado por eles também, em que o próprio Hugo Mota também sofreu uma derrota, não é? Então, agora o que o governo vai fazer? Tentar indicar nós para preencher ali essas outras vagas, não é? O próprio Duarte já disse aí, por exemplo, que ele não faz nem na base, nem de oposição, nem bolsonarista, nem lulista. Eu acho que é importante manter essa linha mesmo para uma CPI como essa, não é? Mas o governo vai tentar agora, pelo menos tentar
conter esse prejuízo, indicando alguns nomes no colegiado para que possa reverter ali essa condução da oposição. Mas foi uma vitória e com essa condução da oposição, tende a se aprofundar as investigações. Né? O governo esperava ali colocar um aliado para tentar conter, já que atinge também o atual governo, mas também vem de gestões passadas, mas a oposição vai tentar politizar e vai para cima, né? Focando no governo que está aí. Não é? Agora cabe ao governo, lamentavelmente aí o governo vacilou. Essa articulação do Alberto Ricardo foi feita de terça para quarta de madrugada. Não é? Todo mundo em silêncio, quieto, foram feitas apenas ligações na madrugada e alguns almoços liderados pelo líder, pelo Sócrates Cavalcante, do PL, e eles conseguiram ali dar um drible no governo. Mandar um alô para o DJ Júnior Marlin no Santa Cruz, está acompanhando a nossa programação, diz que não perde o programa. Boa noite, bancada. Acompanho vocês em Imperatriz, muito bom o quadro. O doutor Gregório, lá de Imperatriz, acompanhando a nossa programação. Obrigado, doutor Gregório, pela sua participação. Vamos juntos aqui, você do outro lado aí acompanhando a nossa programação, ligado aqui no nosso Tá Na Hora Maranhão. Dona Vivência do Maiobom está acompanhando a gente, obrigado, sempre ligada no programa. Nosso muito obrigado, mandando um abraço para o Olavo e para toda a bancada aqui do nosso Tá Na Hora Maranhão. 21069403, a sua participação é mais do que necessária, é fundamental e a gente daqui a pouquinho vai dar um retorno aqui dessa audiência gigantesca. Ricardo, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou trechos do novo Código Eleitoral. E entre as novidades, o voto impresso, é isso mesmo, Ricardo? É isso mesmo. Eu sou entusiasta da urna eletrônica, já falei isso publicamente aqui, mas eu também, observando o que está sendo proposto, que foi aprovado lá na CCJ, claro, ainda tem todo um trâmite legislativo, mas o projeto que foi aprovado na CCJ, eu sou favorável. Não custa nada você ter mais um elemento comprobatório do voto. Não é o voto, é porque essa guerra louca que a gente vive aqui no país, né? Você tem que estar explicando óbvio, tudo vira desconfiança de um lado e do outro e a gente passa a desconfiar de tudo. Mas esse projeto, ele é válido, é bem-vindo. O voto, ninguém vai chegar, pegar uma cédula e votar e colocar na urna, não é assim. Vai continuar sendo biométrico, urna eletrônica, a própria máquina vai gerar o comprovante que o eleitor não vai ter acesso. Ela vai cair lá numa caixa segura, reservada, para se eventualmente, algum candidato, algum partido quiser fazer uma recontagem, né? Vamos fazer uma recontagem aqui da eleição no Maranhão. Aí facilita aqui o TRE, ele faça um apanhado de algumas urnas, algumas cidades e conferindo com essa votação impressa. Nesse aspecto, acho que amplia a segurança do voto. Sou favorável. Claro que ainda vai ter uma discussão longa, muito longa, isso é só o princípio, né? O fato de ter sido aprovada na CCJ é um primeiro passo, mas a jornada ainda é muito longa. Tem isso também, né, John? Que as regras do jogo, a gente precisa acostumar com isso. Aliás, acho que já acostumou, né? A cada eleição, a cada 2 anos, a gente tem uma eleição, por enquanto. E a cada 2 anos, próxima eleição, a gente tem aí um reordenamento, digamos assim, desse Código Eleitoral, com algumas mudanças, e os candidatos precisam ficar atentos a mudanças significativas que às vezes acontecem meses antes da eleição, né? Porque você tem um código agora e às vezes muito próximo saem resoluções do tribunal e é preciso ficar atento, John. Adalberto, teria que ser até outubro, não é? Só que não vai dar tempo, porque ainda está na CCJ do Senado, tem que ir para a plenária do Senado, tem que voltar para a Câmara e tem que ser regulamentado pelo Lula, não é? Talvez para essas eleições não dê mais tempo. Talvez na próxima, se passar, porque já foi rejeitado 2 vezes. Inclusive na época do presidente Bolsonaro, que ele poderia ter aquela possibilidade de maioria, e foi rejeitado, não é? Alguns entendem que não tem viabilidade isso, inclusive de custo, não é? Pessoas que são contra esse voto impresso, eles dizem que a questão não tem como custear uma coisa dessa, que vai violar o sigilo, a liberdade de voto, não é? Uma das alegações colocadas aí. E a gente vê hoje, talvez não tem como, quando a gente conversa com algumas pessoas ali em Brasília,
e alguns dizem que hoje não passaria, não é? Talvez no Senado passaria, mas na Câmara não. E até a questão do presidente também regulamentar isso aí. Então, assim, demandaria muito tempo, não há talvez muito interesse dos políticos, né, em aprovarem isso. E também tem a questão aí que eles entendem que aí violaria, não é? O sigilo do voto, a liberdade, porque haveria uma pressão, essa coisa toda. Mas eu sempre entendo, Adalberto e Ricardo, que é sempre importante aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral, não é? Não estou dizendo aqui que as urnas são violadas, né? Que há mutreta, isso não. Mas sempre que você puder aperfeiçoar a questão da segurança na hora da votação, é importante. A gente vive numa era tecnológica, de modernizar o sistema, de garantir maior, né, confiabilidade. A gente defende isso. Eu entendo que as urnas são seguras, mas não há nada infalível, né? Nada infalível. O que puder melhorar na questão da segurança, o que puder melhorar na questão de você ter a garantia que está votando realmente, não havendo de interferência, nesse caso aí eu sou sempre favorável. Vamos em frente aqui com o nosso Tá Na Hora Maranhão. Muita gente mandando mensagem aqui. Tem gente falando aqui, por exemplo, boa noite, John, Ricardo, Adalberto. Essas votações feitas na madrugada, eu acho estranho isso. Será que não era importante... Ele fala aqui, não deveria valer uma votação que é feita de madrugada. A opinião aqui do nosso telespectador que está mandando aqui para nós, Claudemilson, essa coisa de na calada da noite, como a gente falou aqui há pouco. Aliás, tem muita coisa assim, ó. Você pega, por exemplo, final de ano, próximo a dezembro, a última sessão do ano, dá uma olhada no que foi aprovado na última sessão do ano, tipo assim, perto do Natal, do recesso, meu amigo, tem cada coisa que é impressionante. Tem gente que vai votando, não sabe nem o que está votando, aí vai chegando no fim do ano, não, que ó, dia... em dezembro, na data tal, no final da sessão foi votado tal coisa. E às vezes são assuntos de extremo interesse do país inteiro, mas votados dessa forma. Em todas as esferas, né, Ricardo? Municipal, federal, estadual. Lembra do ministro do Meio Ambiente, que hoje é deputado federal, Ricardo? Bem lembrado. A história da boiada? É aí que a boiada passa. É verdade. Acompanhando a nossa programação, ligado com a gente aqui, Francisco de João Lisboa, ligado no nosso Tá Na Hora Maranhão. Estou todas as noites na resenha, acompanhando vocês aqui em Valmir Leão de Timontes, que não perde um programa, mas de jeito nenhum. José de Ribamar da Rua João Castelo, aonde que é? Assisto vocês todos os dias, mas agora eu descobri que o John... Agora, olha, é impressionante o nível de detalhamento. Eu descobri que o John pisca mais do que o Ricardo. Olha aí, Ricardo, disputando quem pisca mais aí. Nós vamos abrir uma Mas disputa aqui, hein? Até o final do ano a gente vai marcar aqui quem é que pisca mais dos dois, viu? Nossa Catita está aqui concordando aqui, né, Catita? Mas realmente eu pisco mais, por causa da luz, às vezes eu tenho, né? Essa questão da luz baixa no olho dá uma piscada mais aí. Não tem problema não, meu amigo, pode piscar. O John pisca e eu tuço. Aí empata, eu fico aqui no meio dos dois, ó. Um abraço a toda a equipe do Tá Na Hora Maranhão, um abraço para o meu amigo Dr. Gregório Imperatriz, acompanhando a nossa programação, ligado aqui no nosso Tá Na Hora Maranhão, o Maranhão inteiro de audiência. Boa noite, Roberto, gostei do azul. Que bom, gostou. A Leda tá mandando mensagem aqui para nós. Obrigado, Leda. Luiz Eduardo, Maria Luísa, Murilo, um alô para os netos. Quem tá mandando aqui é o Manuel, diretamente de Imperatriz, acompanhando a nossa programação e mandando um alô para os netinhos. Legal, né? Boa noite, estou ligado aqui em Imperatriz também, viu? Ligado em vocês, ligado aqui no nosso Tá Na Hora Maranhão. Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui. Maria da Conceição, acompanhando a nossa programação. Ricardo, no cenário nacional, nós temos o Supremo Tribunal Federal que mandou apreender passaportes de Silas Malafaia e restringe contatos políticos. Aliás, o pastor tá dando bronca direto, gravando vídeo direto, mexeram ali em casa de marimbondo. Já falava bastante o pastor Silas Malafaia, né? Já se manifestava politicamente sobre uma série de temas. E agora, depois disso que aconteceu, mais ainda, né? Todos os dias está na mídia o Silas Malafaia. Política, igreja e política sempre transacionaram, né? Isso é na história da humanidade, se você observar, independente de denominação, todas as religiões sempre transacionaram com a política, né? Agora, com o advento das redes sociais, isso aí ficou mais explícito, né? E a turma tem exacerbado, de fato, né? Tem usado aí muitos púlpitos para fazer proselitismo político. Isso deforma o objetivo original, final da religião,
Não que a religião deva ficar à toa, não. É papel do líder religioso orientar os fiéis, inclusive no encaminhamento do entendimento político e ideológico. Eu vejo assim. Mas está demais, está muito misturado, muito entranhado, precisa separar. Agora, é o momento que o país vive, né? O país atravessa um momento muito conturbado. Eu não tenho lembrança, não me recordo de ter visto o país tão dividido como está o Brasil atualmente. Isso é ruim, afeta todos os campos. Esses celulares apreendidos, não apenas o do pastor, mas também o do Bolsonaro, com aquelas mensagens, o filho mandando, esculhambando com o pai, dizendo claramente que estava conspirando para que esse tarifaço do Trump saísse. Quer dizer, os caras colocam o poder, o objetivo pessoal, o interesse pessoal à frente dos interesses do país. Isso não é bom. Olha só, o pessoal está lembrando aqui do fechamento de agências na Baixada Maranhense. O Tiago de Beckman está lembrando, está pedindo inclusive para o juiz Douglas Martins ficar atento a esse fechamento dessas agências no interior do estado. Ele diz, por exemplo, que Beckman só tem uma agência bancária. Está chamando a atenção aqui, é uma situação realmente muito séria. Acompanhando a gente ligado no nosso Tá Na Hora Maranhão aqui em Itajaçuaba, mandando mensagem, um alô para Manuel, aqui de São Luís, em Itajaçuaba, acompanhando a nossa programação. Cadê a campainha? Não vai tocar não, rapaz? Bom, já dizer que as agências estão fechando por conta daquela decisão do Dino, quer apostar? É verdade. Ó, fui mais rápido hoje, viu? Campainha atrasou. Obrigado, John, obrigado, Ricardo, até amanhã, boa noite para todo mundo. Boa noite, até amanhã. Olavo Sampaio, tá de volta. É isso, Tá Na Hora Maranhão fica por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. A gente volta amanhã a partir das 6h30 da noite. Até lá, beijo grande, beijo na família. Até lá, tchau, tchau.